configurando dentro da psique e dentro do modus operandi daquele grupo. Na verdade, o que acontece ali é que você entra para determinada religião e agora você vai contra aquilo que você é, ou seja, a sua configuração interna, para se colocar mediante aqueles mandamentos criados no islamismo, judaísmo ou qualquer outra religião, trazer para a pessoa esse tipo de configuração. Quando você entra, é normal que você primeiro mude seu externo, ou seja, a sua roupagem muda. Por exemplo, as pessoas que entraram para a religião protestante. Então, é natural que eles usem roupas sociais, ou ternos, e etc. Aqueles que são de outros grupos não estão falando de nada desse mundo. Nunca está se falando de nada que aconteça aqui. Tudo está ligado à alma. Então, se eu acendo uma vela, se eu não acendo uma vela, isso não tem interferência no mundo espiritual, isso tem interferência no mundo físico. Ou seja, Entendi. não vai adiantar eu acender uma vela e estar internamente com a mesma configuração. Essas religiões, elas manipulam uma parte do seu interior, ou seja, mudam certos dogmas dentro da sua psique, mas também dizem que você é o dono da verdade, quando não existe dono da verdade nesse mundo. Enfim, é isso. Shalom, César. Shalom, meu querido. Eu queria pedir, tem alguém com um microfone aberto aí enquanto você está falando, por favor, fecha. Ah, sim. É porque eu estava aqui numa conversa particular com a Zilma. Muito bem, gente. Hoje eu tive aí que estudar bastante, estou desde cedo estudando, e cada vez mais eu fico impressionado com a Torá. E pergunto para Hashem quando nós, meros mortais, que não chegamos ao nível intelectual dos nossos sábios, poderemos ter o privilégio de absorver uma pequena fração dessa grandiosidade que é a Torá. E é lógico que quando a gente cita essa grandiosidade, a gente está falando de uma criatura. A Torá é uma criatura viva daquilo que é a expressão do divino. Mas como criatura também, ela se mantém muitas vezes ancorada dentro do mundo que chamamos de Elohim. Haja visto que Elohim tem a mesma gematria da palavra Hateva, natureza. Ou seja, a natureza ela é impressionante quando controlada. Quando nós vemos uma flor desabrochar, uma borboleta saindo do seu casulo, agora transformada, depois de passar por uma evolução. E também vemos a natureza na sua forma mais selvagem. Quando um animal mata outro animal para se alimentar, ou quando vemos explosões, e tudo que acontece na natureza realmente é imbuído de uma força divina, ainda que não seja o divino. Até mesmo aquilo que é ruim precisa de vida nesse mundo para que possa existir. Uma doença, uma célula é vida, mas é ruim. E a gente começa a entender, então, como que nós estamos abaixo de um entendimento
do que é a Torá. Esses dias eu assisti a um estudo. Eu gosto de pesquisar, gosto de analisar através da ciência, e via o estudo dos buracos negros, ou seja, toda uma percepção para se chegar a uma ideia de como tudo funciona. E quando eles analisam algo, eles querem perceber algo de Elohim, da criatura, eles investem tanto, mas tanto dinheiro, mas tanto, porque devem existir ferramentas, né, tecnológicas, grandes aparelhos, naves espaciais e muitas pessoas inteligentíssimas envolvidas naquela questão, e eles têm que fazer todo um mapeamento. E nesse caso, nesse programa que eu via, existia um grupo que se envolveram por 20 anos para entender como funcionam, né? E mapearem em torno de um buraco negro e fazerem ali as descobertas inerentes àquele buraco negro. E eles tinham uma empolgação ainda no final desses 20 anos de pesquisa, onde um grupo de várias cabeças pensantes, vários físicos, astrônomos e etc., eles chegaram ao final desses 20 anos e falaram: nós terminamos, conseguimos mapear, conseguimos entender e agora nós conseguimos. E era uma alegria enorme para eles descobrirem algo assim. Eu fiquei um pouco envergonhado pelo fato de que as pessoas, ou nós mesmos, nós não nos dedicamos com toda essa força, com toda esse empenho, a resiliência de ficar anos e anos a fio buscando algo, fazendo cálculos e cálculos e cálculos e sempre se chegando ao que nós chamamos de um resultado que seja positivo ou negativo. Porque até então tudo é tese, tudo é uma tese. Tudo que é medido no universo é medido segundo a nossa relação física das coisas, ou seja, a física, ela estuda a massa, o movimento dos objetos e como todas as coisas acontecem logicamente. O grande problema é que isso ainda não chega nem perto do que é a realidade, porque ao medir todas as reações físicas, como a velocidade da luz, a massa e etc., que acontece no nosso plano, não temos a mesma exatidão com tudo que acontece no universo. Porque todas as massas são infinitamente maiores e continuam em expansão porque existe algo chamado matéria negra. Uma matéria que é invisível e é impossível de ser medida corretamente por conta da nossa carência em entender as reações físicas de outras dimensões, vamos colocar assim, de outros universos. E essa questão dessa matéria negra que envolve os nossos planos, ou seja, envolve todos os universos, elas formam como um círculo em volta desse universo, e aí a explicação fica tão complexa que
nem eu sei como explicar, mas ela faz com que o universo ele se mantenha em expansão. Ou seja, seria como se duas pessoas estivessem juntas, ou três, e elas pouco a pouco fossem se afastando. Com o tempo, esse afastamento vão fazer com que esses universos venham a perecer. Exemplo, o Sol, dentro desse nosso sistema solar, ele se afasta da Terra, até que todos os planetas que se mantêm orbitando, eles se afastem a um nível que não possam mais reger essa sintonia circular, essa rotação, e assim eles não consigam mais manter a vida na Terra. Quando nós vemos toda essa sabedoria e nós entendemos que, para se apreciar essa sabedoria, nós dependemos de um ser pensante, ainda que seja um ser que possa descobrir as coisas. O maior sentimento que existe na nossa vida é a vontade. Sem a vontade, que é algo mais próximo do divino, de Keter, e que mesmo assim não chega a ser o eterno, porque a vontade é o que movimenta todas as coisas. A vontade de fazer algo. É lógico que quando eu cito isso, eu acho impressionante a forma das pessoas, os mais sábios entre nós, os que tiveram a possibilidade de terem uma formatação intelectual que possam adentrar esses mundos, haja visto que cada um tem a sua configuração. Ou seja, cada um está fazendo o seu papel. Mesmo a Terra, que é tão pequena entre todos os astros, e onde Hashem decidiu botar a sua Torá para que nós pudéssemos estudá-la, para que nós pudéssemos avançar. E aí, o que eu tiro disso? A vergonha é como nós não investimos tanto tempo assim. Como é que nós não investimos tanto dinheiro assim? Estamos um pouco distraídos, né, da questão do universo. Por que do universo? Existe um motivo para o universo estar ali, para que todas essas forças físicas que estejam ali escondidas, elas pudessem ser acessadas através da Torá. Porque quando cita-se que foi dada a Torá, o projeto do universo diz que havia escuridão sobre o monte e a matéria negra estava lá. E dizia, olha, não faça nenhuma imagem, porque nada você viu senão as trevas. Não existia uma luz que você pudesse definir, até mesmo uma luz não é o eterno, é uma criação. Então, se alguém vê uma luz, ou se alguém vê algo que traz para o sentido humano aquilo que é Deus, já é idolatria e já é querer dar uma roupagem. Olha, o eterno é uma luz. Olha, o eterno é um ser criado, é uma chama. Olha, o eterno, ele é amor. Olha, o eterno, ele é a ira. E quando tudo isso são forças criadas, são sentimentos e pensamentos dentro do ser humano, mas jamais podem trazer a configuração de quem o eterno é. Haja visto que até mesmo os sentimentos e essa vontade de fazer algo, ela é criada pelo Eterno, ou seja, é algo incrível. Quando nós chegamos na paraxá que nós temos hoje, temos duas paraxote, ou seja, Masei e Matute. Masei é viagem e fala das 42 viagens do povo de Israel no deserto, enquanto Matute são tribos.
e relatam as tribos de Israel, e logo que fala sobre Matote, fala sobre promessas. A gente sabe que tudo que nós temos aqui no nosso mundo é feito através de atos físicos. Nós temos as direções, e falando dentro dessas direções, nós temos para onde conseguir caminhar. Dentro da física, que é largura, profundidade, altura, nós temos essas direções que, na verdade, acabam sendo 7 dimensões de para onde podemos seguir. Nessas direções, você pode subir, descer ou escolher um lado a seguir. Dentro dessas direções, você pode se ancorar em algum momento dessa viagem e ali você se manter. Quando chegamos já em alguma dessas direções, nós temos o fator tempo. E essas 42 viagens, ela fala sobre esse fator tempo. Ainda que existem 3 fatores tempo, temos o passado, presente e o futuro. Só podemos ir para o futuro. Não existe outra direção que nós possamos seguir além do futuro. Vivemos o presente e nele estamos ancorados, estamos acampados no agora, podendo escolher qual seria o nosso tipo de acampamento nesse momento da vida. Eu posso escolher ter um grande projeto para a minha vida, ou posso ter um grande projeto para a minha alma. Dentro desse projeto, então agora eu chego um pouco mais acima nessa viagem. E eu agora chego no mundo do pensamento. Ainda na 8ª dimensão, eu tenho no mundo do consciente. E na 9ª, eu já tenho o subconsciente. Dentro dessas 2 dimensões, o consciente é tudo aquilo que eu entendo e sei. Ainda que fatiado dentro do meu ser, dentro de uma lógica ou não daquilo que as outras pessoas acreditam, eu sei a minha realidade. Mas toda a realidade que existe dentro de mim é uma realidade que existe externamente. Ou seja, só existe o externo porque existe o interno. E tudo que está à minha volta é exatamente o que está dentro de mim. Não existem outros mundos também que possam existir, senão o que está dentro de mim. Eu vejo tudo o que está fora, por isso eu tenho receptores que vão mostrar para mim toda essa realidade, como foi citado anteriormente, sobre essas dimensões. Qual lado eu devo seguir? E para onde eu devo ir? Por outro lado, eu tenho agora a minha internalidade para lidar com todos os fatores externos e fazer com que eu possa decidir para onde eu vou. Mas que, de contrapartida, tudo é feito pelo Eterno para que eu possa chegar ao nível 8 e ao nível 9, que é conhecido como Binar, que é o mundo da alma, e Rohimá,
que também é um nível superior da alma. Existe um 10º nível ainda dentro de nós que só é possível ser acessado através de muito estudo e de muita busca espiritual, que seria o 10º nível. Lá já não existem letras, já não existem pensamentos, e tudo se torna no fluir de um único e simples pensamento, onde tudo é uma só unidade. E com isso, toda a Torá, ela é desenhada para que nós possamos viajar cada vez mais para o futuro e possamos aprender com os nossos erros. Pois exatamente assim é nas nossas vidas. Nós viajamos através do tempo, ainda que para o espiritual o tempo não seja necessário, assim também como todas as percepções humanas que nós sentimos. Sabemos que o Eterno, ele não ouve, pois ele não tem nada físico. Ele também não fala, pois ele não tem boca, e nem vê, porque ele não tem olhos. É uma percepção e um tentáculo espiritual, se assim nós podemos falar, onde o Eterno mesmo, imbuído de quem ele é, mesmo não estando presente, ele está presente. E como explicar isso? Ou seja, todas as criaturas, seja ela no nível que for, no nível da alma, ou anjos, ou até mesmo seres negativos, eles dependem de uma fração do divino para que eles possam existir dentro daquilo que eles foram designados pelo Eterno. E assim, nós entendemos que cada planeta ou cada parte do universo também necessitam dessa divindade, por assim dizer, um pedaço ou a criação todos os dias de uma força que possa mantê-los organizados e também cumprindo o seu papel, o qual eles fazem por uma ordem divina. Afinal de contas, todos os anos, tudo se repete. Não há nada novo sobre o céu. Os ciclos continuam os mesmos, as pessoas morrem e nascem, e seguem os seus ticunins de acordo com a sua espiritualidade e de acordo com aquilo que elas escolhem nessa vida. Uns, apesar de não terem religião, ou não se adequarem ao modo operandi de determinadas pessoas que querem pensar pelos outros, elas são boas pessoas e sempre estão prontas a fazer o melhor pelo outro. Quanto o contrário também é verdade. Existem pessoas que se ancoram em religiões e se vestem e se ancoram dentro de certos pensamentos, achando que o divino, como eu dizia no começo, todo aquele estudo que ainda nem se chegou ao começo, pode ser encapsulado por certas regras humanas. Quando a gente vê que não. Os caminhos que são colocados para que possam ser seguidos, eles são feitos por todo ser humano. E até por seres que não são humanos. As direções, elas são desbravadas por seres que rastejam direita, esquerda, ou até animais que são instintivos. E eles percorrem todo o globo, escolhendo, por conta do seu instinto, ou como sobreviver, ou locais que sejam melhores para que eles possam procriar. Alguns sobem como os pássaros, mas a lógica que eles têm é só instintiva, e eles não estão ali meramente por um fato
de somente viver para seus egos, mas o instinto que eles têm é que eles devem procriar e que eles devem, de uma forma que eles não entendem, continuar como seres. Dentro desse mundo animal, existe um ser espiritual, que é o homem, e que vive também uma vida biológica, por assim dizer. Incrivelmente, esse homem, mesmo sendo tão pequeno, ele tem a capacidade e a possibilidade, diferentemente dos animais que também têm algo divino, uma alma animal, uma alma pequena dentro de si, o homem tem uma alma que se divide em muitas, como que eu posso colocar, muitas divisões. Ou seja, existem 5 divisões nessa alma do ser humano. E que essa alma, por incrível que pareça, ela está em todo o universo. Ou seja, com a capacidade do pensamento e da alma que está dentro de você, ela ocupa todo o universo. E um pedaço da alma que está dentro de você, ela é tão pequena, mas tão pequena, que é apenas a pontinha do dedo da sua alma. Isso nos leva a pensar como nós somos seres importantes e como podemos criar ou destruir, ainda que externamente ou até internamente, quando falamos de sentimentos, pensamentos, palavras, e externamente, quando podemos espalhar as nossas vozes ou a energia que sai da nossa alma para trazer paz, vida ou guerra. Tudo que acontece nesse mundo tem que ter um barulho, um entendimento e uma forma de expressão. Quando essa forma de expressão ela começa a existir nesse mundo, então ela revela quem é você para esse mundo. Em alguns momentos muito equilibrados, mas em outros momentos perdemos a direção de quem nós somos e, na verdade, aparece o nosso ego, principalmente quando não somos agradados por aquilo que nós achamos ser o certo. Exemplo, muitas vezes a gente acha que quando alguém não faz aquilo que nós queremos, nós temos o direito de então tomar uma atitude que muitas vezes não é para o bem, mas simplesmente para o nosso ego. E logo colocamos toda a nossa ira e abrimos a nossa alma, um perigo horrível, abrimos a nossa alma para seres negativos entrarem e toda aquela negatividade agora é exposta pelo nosso ser. Ou seja, escancaramos a nossa alma e fazemos parte agora do negativo. Então, essas viagens que nós fazemos, que é a vida, são as paradas, as idas e o retorno, também são interiores. Porque muitas vezes nós, na nossa pequenez, tomamos atitudes que lá na frente, por não conhecer a alma, não conhecer a Torá, nos mostrará que nós erramos profundamente com as pessoas, erramos profundamente até com os animais, e principalmente com o Eterno, que não tinha obrigação nenhuma de ter nos criado e nos criou simplesmente para doar. E como ele nos criou para doar,
ele nos criou como receptores, pessoas que vão receber, mas essa recepção, ela tinha que ter um porquê. Quando o homem ele se coloca, então, dentro agora desse nível de espiritualidade, e ele só recebe para si mesmo, então ele está seguindo a Torá, que não é a Torá oral, não é a Torá que é a do Eterno. Ele está seguindo agora uma Torá uma Torá que é de Esav. Por isso que é citado dentro da própria Torá duas realidades espirituais. Uma ligada à idolatria, e a gente deve entender que a idolatria também são os nossos projetos pessoais. Os projetos que nós colocamos em antagonia ao estudo da Torá. Esse projeto, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser um jogo de futebol, um campeonato, onde eu escolho, durante o período de Shavuot ou de uma festa sagrada, estar acompanhando e me perdendo dentro de algo que é tão humano e que me trará realmente emoções humanas e que não me levará realmente a uma emoção mais espiritualizada. Então, eu gasto um tempo vendo um campeonato, idolatro um time e coloco toda a energia divina que a mim foi doada pelo Eterno. Porque cada tempo de vida é vida. Cada minuto é vida. E ali eu estou numa grande idolatria, porque eu não gastei aqueles momentos para estar entendendo o mundo da alma, para estar entendendo o que ia acontecer. Outras podem ser as distrações. Eu posso perder tempo vendo algo que não vai me levar a um entendimento maior sobre o divino, nem sobre a Torá, ou que não vai encantar a minha alma, ou que me levará a uma distração tão grande que talvez eu não encontre o caminho de volta. Porque todo o tempo que foi nos emprestado para que nós possamos viver, também é o tempo que é emprestado para que nós possamos estudar a Torá do Eterno, para que nós possamos chegar no mundo da alma, para que nós possamos aprender a não receber para nós mesmos. Tudo que nós recebemos nessa vida, cada minuto de oxigênio, cada alimento que chega até as nossas mesas, ela já foi doada para você desde o dia que você nasceu. Por isso que pessoas boas e pessoas ruins têm as mesmas possibilidades. Por isso é que o Eterno, ele permite, né, que todas as pessoas elas possam ter a mesma alimentação. Shlomo, ele fala e ele compara qual a diferença do pecador para o tzadik, para um justo. Se o Senhor alimenta a todos e dá a todos a possibilidade da vida. Hashem, na sua infinita misericórdia, ele deu a percepção e a luz para todas as pessoas, para os Rashaim e para os Tzadikim. Todos recebem a vida e todos podem fazer a mesma coisa. O Rashaim pode fazer o bem, e muitas vezes ele faz esse bem, ainda que seja um bem interessado e imbuído de algum pensamento para receber para si mesmo, enquanto o tzadik também pode fazer algo mal. Não o tzadik perfeito, mas o tzadik que é imperfeito.
como existem vários tipos de seres humanos, e esses seres humanos têm as suas configurações, então cada um está no seu nível. É lógico que cada um também será cobrado no seu nível. O que acontece dentro disso é que, mesmo esses seres humanos, todos recebem a mesma luz divina. O que agora vai mudar, a luz divina que age é o CRI. Imaginemos de manhã, né, o sol por uma janela e ela é transparente. O sol, ele entra e você pode ver claramente os raios do sol entrarem na casa. Mas se o vidro que compõe essa janela, ele tem uma cor mais escura, dependendo da densidade dessa escuridão, cada vez mais se retém os raios do sol. Assim também é com o divino. Quanto mais a pessoa tem interesse em receber para si mesmo e não de doar, quanto mais ela está longe dessa luz. Haja visto que o Eterno, ele é pura doação, até porque ele não se restringe nem mesmo de doar para os maus que fazem aquilo que é contrário à sua vontade. E a todos é dado o direito de se movimentar e escolher seguir um mundo de Esav, porque Esav é o corpo e a alma é Yaakov. Dois irmãos gêmeos antagônicos entre si, um em guerra com o outro. Enquanto todos os pensamentos negativos te levam para o nível 49 de Tumá, e Tumá também tem gematria 49, a alma pode te levar para o nível 49 de pureza, até que você possa chegar em Binah-se assim Hashem permitir. Algumas pessoas vão falar que é extremamente difícil, dependendo da raiz da alma da pessoa. Mas o que muda nisso tudo é o esforço. É como aquela corrida de maratona, onde existem as pessoas mais especiais, mais preparadas. Elas chegam primeiro lugar, recebe a primeira medalha, o segundo, a segunda medalha, o terceiro, a terceira medalha, cada um no seu nível. Mas o bonito é quando chega horas depois, e as pessoas que não estavam preparadas, elas chegam ainda que cambaleando, mostrando um esforço sobre-humano para vencer aquela prova. Porque ela colocou todo o seu esforço para aquilo que ela acreditava ser a verdade. Ela não dedicou 10 minutos da sua vida, ou um pouquinho só, para estudar a Torá. Existe dentro disso um grande problema que já aconteciam nas tribos de Israel e na consideração do que é a Torá. E quando eu não posso e não tenho afinidade de estudar a Torá, eu simplesmente não consigo, eu não tenho tempo, não entra na minha cabeça. O Eterno, ele te dá a possibilidade de você poder ajudar as pessoas que estudam a Torá e que têm a capacidade de ensinar a Torá. Assim era com Issachar, se não me falha a memória, tá, gente? Assim era com Issachar e era com a tribo de Zebulun. Enquanto um praticava o comércio para que a Torá não pudesse parar de existir, porque se a Torá parar de existir, acabam-se as bênçãos. E as bênçãos nem sempre são financeiras, porque mesmo que você tenha o financeiro, vai que não chegue a paz, vai que não chegue as luzes de Torá, vai que não chegue as letras hebraicas. Não vai adiantar de nada tudo isso. Então, como
as pessoas reconhecem que tudo vem de Hashem, nós temos que ter um esforço danado para manter a Torá de pé. Nós temos que ter uma resiliência enorme para não deixar que a Torá caia. Haja visto que nós somos bombardeados todos os dias pelo mundo físico. E as pessoas que não entendem ou não têm a antena ligada para a percepção da Torá, elas não podem perceber o quão perigoso isso é. Afinal de contas, quantas vezes Elohim, que é a criatura, falou que não valia a pena ter criado o ser humano, mas Yud-He, ele tinha um projeto com as nossas almas. Ele falou, não, vale a pena. Dentro daquela pessoa tem algo muito bom, tem uma alma que eu botei e existe um projeto para ele seguir em frente. Então, toda essa caminhada que nós fazemos nessa vida, ela tem que ser em prol da Torá. Ela não pode ter algo mais importante. Afinal de contas, a própria caminhada mostra que nós estamos aqui somente de passagem. E que os nossos corpos, a cada dia, se desgastam mais. Aqueles que são jovens, assim como nós fomos um dia, não percebem isso ainda. Eles querem viver a intensidade do corpo na sua maestria. Tudo o que eles puderem fazer de agradável para o seu corpo, eles farão. Até o momento que o Eterno começa a massacrar o corpo. E o corpo, então, ele começa a perder a sua força, o seu ego, e ele entende agora que ele precisa realmente entender o que está acontecendo. Qual é a história? O que está havendo? O que existe do outro lado? E aí ele busca o caminho espiritual. Infelizmente, eles vão por locais muito distantes da Torá, através daquilo que chamam de religião, onde homens são preparados ou se dizem preparados para administrar a vida de outros homens, quando, na verdade, somente o estudo do Zohar, Kadosh, com muita intensidade, pode quebrar as percepções e o entendimento da Torá. Até porque o próprio Moshe Rabbeinu nunca se colocou como um dirigente da vida de ninguém. Ele viu que as pessoas erravam e ele permitiu que cada ser humano pudesse ter a sua experiência própria. Dentro disso, toda essa questão do que é a Torá, ela só é interna. Os ritos que as pessoas fazem, e muitas vezes sobra para a mulher, que, coitada, passa de quinta, sexta, e quando chega no Shabat, à noite, já não tem nem mais forças para acender uma vela, porque ela teve que se dedicar profundamente àquele ato que é simplesmente ritualístico. Enquanto ela poderia estar rezando Terrilim, fazendo, lógico, uma alimentação tem que ser saudável todo dia, porque o pão não falta na Torá. E a Torá não está falando de um alimento, ela está falando da própria palavra da Torá. E quando se fala do vinho, se fala que tem que ser extraído o segredo, como nós fazemos nas nossas aulas. Qual é o segredo do seu corpo? É a sua alma. Qual é o segredo das letras da Torá? É a alma da Torá. É a Torá oral, é o Zohar. É ele que vai trazer o entendimento e vai quebrar com todos os dogmas que te prende às correntes da religião. Mas a responsabilidade aumenta muito mais. Porque agora, através da internalidade, não há para onde correr. Jonas, a história de Oná, conta que ele tentou correr do Eterno, mas toda a história que acontece com ele é interna. E todos que estavam naquele barco
estavam num barco que foi construído por Noa, que é chamado nosso corpo, e que são os órgãos. Cada um daqueles homens que reclamavam ali eram os seus órgãos, o fígado, o coração, o cérebro que comanda todas as coisas, começa a mostrar para a pessoa: acorda, não tem mais tempo. Os projetos estão chegando ao final, para aqueles que têm tempo, porque muitos morrem sem nem sequer ser avisados. E quando se veem lá do outro lado, já estão sobre julgamento e o ego sendo julgado. E não conseguem entender que tudo isso é uma matrix. Continuando. Agora a gente vai falar um pouco sobre Matote. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, e a gente agora fala sobre a Parashá Matote, onde a Parashá começa analisando uma promessa que é feita para o Eterno. Se fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, deixa eu pegar o texto e ler o texto. E diz aqui no Passuque 3, que é onde a gente vai fazer a nossa análise, a Parashá, o voto, a lei dos votos pessoais, vai da B. Moshe Eu Rashi. Está escrito aqui, Hamatot Levini Israel Lemor. A gente pula agora, essa é a abertura da Parashá. A gente pula agora para o capítulo 3, 33, onde diz: Ishki Idor Neder La Adonai. O Hashanah Shiv'a Leor. O Sar Al Nefeshot. Lo e Réu Devador. A parte A somente. Diz o seguinte: com relação ao princípio de que quando a pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento a fim de se proibir algo que a Torá permite, ela não pode violar a sua palavra, deve agir de acordo com o que proferiu. Abaixo vai citar: se uma mulher, na sua adolescência e ainda sob a jurisdição da casa de seu pai, e ela faz um voto, impõe uma proibição sobre si, se o seu pai escutou sobre seu voto ou sua proibição que ela impôs sobre si mesmo, e seu pai permanece quieto, então todos os seus votos vigoram, e qualquer proibição que ela se impôs, vigora. Mas, se no dia em que ele escutar sobre isto, seu pai veta os votos dela, anulando suas palavras, então todos os seus votos e suas proibições que ele impôs sobre si não mais vigoram. Conhece o veto de seu pai e subsequentemente violou o seu voto, Deus a perdoará porque seu pai vetou o voto dela e assim o anulou. E se aí continua, se ela for noiva de um homem,
Esse é o texto duro da Torá. A gente precisa entender esse texto de uma forma mais profunda, através dos midrashins, dos nossos sábios, e através de uma profundidade de que os nossos sábios deixaram na sua Torá. Eu tenho aqui na minha mão o Humash, né? Esse Humash, ele é da casa de Lubavitch, né? Com comentários de Rashi, com Okelos, Haftarot, comentaristas compilados de textos rabínicos clássicos das obras do Rebbe de Lubavitch. Então, o Rebbe de Lubavitch, quem não conhece, era um homem que seguia o Eterno profundamente. Ele tem uma história muito bonita que um jovem que nunca falou chega perto dele, o pai fala para ele, olha, esse jovem nunca falou. E ele pergunta para o menino, você já fez o Moderani hoje? A gente já viu esse vídeo. E o menino começa a fazer o Moderani. Não existe nada impossível para o santo de Jacó. Absolutamente nada impossível. Então, aquele menino, ele começa a falar e ele, então, traz uma grande lição para nossas vidas. Todas as coisas que acontecem conosco, eles estão ligados e são ligados aos erros que nós temos com o nosso corpo em relação à Torá. Então, esses erros, eles vão se traduzir como durezas. Essas durezas, elas vêm para que ela possa alertar a pessoa em relação ao que deve ser consertado, e é lógico que tem que se saber como consertar. Todos nós temos, né, que saber como entender essa Torá tão profunda. E aqui começa falando algo que parece ser muito, muito específico sobre realmente a filha de uma pessoa e que essa filha ela tem ali uma responsabilidade do seu pai sobre si e que ela não pode tomar certas atitudes inerentes a esses erros que está sendo falado. Em primeiro momento, no nível peixe, realmente é isso que se entende. Você tem uma jovenzinha, que ela é uma adolescente, aqui fala claramente que ela é uma adolescente, ou seja, se ela não é uma adolescente, não tem a necessidade de você prestar atenção na sua palavra, haja visto que ela não tem ainda a idade necessária para que ela possa, então, estar tomando qualquer tipo de nível de atitude perante a Torá. Também vale ressaltar, como nós vamos ver aqui agora, que o Eterno, né, ele não está falando exatamente disso que está sendo lido aqui. Então, o Eterno, ele faz 3 alianças com o povo de Israel. Uma quando eles saíram do Egito. Isso é um midrash. Uma quando eles estavam diante do Monte Sinai. Uma em Horebe e outra aqui. Mas por que ele fez uma aliança com eles aqui? Porque eles tinham cozinhado, ou seja, revogado o que ele tinha feito. Quando eles disseram do bezerro de ouro, que está no Êxodo, Shemote 32, 4. Este, né, onde tem a palavra agora ele, ou seja, Aleph, Lamed, Re, ou seja, da mesma inicial do nome Elohim, estes são seus deuses.
Então, e ele estabeleceu uma maldição sobre isso para quem quer que volte atrás em suas palavras. Ou seja, havia sido feita uma promessa, havia sido feita uma libertação, e agora eles haviam voltado atrás na sua promessa. Então, suas palavras, agora as palavras só podem ser sentido de quem diz ao companheiro que venha sobre mim esta maldição. E se eu voltar atrás nessa palavra, assim você descobre que quando eles provocaram o santo, eles foram para o cativeiro. O que Daniel disse em Daniel 7:11, e todo o Israel transgrediu sua Torá, pois foram infiéis com o Senhor seu Deus, não estudando a sua Torá e não prestando atenção nos seus mandamentos. Então, a maldição, Allah, e o juramento são derramados sobre nós, agora Allah pode ser uma maldição, como é declarado em Números 5:27, e a mulher se tornará uma maldição. Em Números 5:27, está descrito que caso um homem tenha ciúmes da sua esposa, e então esse espírito de ciúmes passar sobre a sua esposa, que ele faria um rito. O rito que é descrito lá no 5:27 é exatamente descrito dessa forma. Se ela, o sacerdote pegará um punhado de 3 dedos da oferenda de farinha, com uma lembrança para Deus, e queimará sobre o altar. Depois ele dará à mulher para beber água. E continua agora no 5:27, se ela se recusar a beber, ele deverá dar a ela de beber a água à força, a menos que ela se confesse culpada. Acontecerá que, se ela foi impurificada e foi infiel a seu marido, a água que afingentará em todo o seu corpo, trazendo amargo fim. Primeiro sua barriga se estourará e as suas coxas se romperão. A mulher será usada como exemplo da maldição entre o povo. Todos nós sabemos, nos nossos estudos de Torá, que o bendito e santo seja ele, traz ao nível de entendimento que a mulher é o corpo e o marido, a parte masculina descrita na Torá, é a alma. E por isso que quando diz que quando um homem pegar uma virgem e desposá-la, ele tem que viver com ela até o resto da vida. Nós sabemos que isso é impossível de ser cumprido no nosso mundo, porque as pessoas se separam a todo momento. Mas que quando uma alma entra em um corpo, esse corpo caminhará com essa alma até que haja o desligamento, que é a morte, e assim o corpo se desvia dessa alma e o corpo cai sem vida, porque Hashem tirou a fagulha divina. E logo, nos primeiros 3 dias, o corpo explode as suas entranhas e começa a entrar no julgamento divino. E, continuando, isto é para ensinar-lhe que, assim como se impõe um juramento, a adúltera suspeita, o santo impôs um juramento a Israel. Mas você diga, porque tudo isso incomoda, não é porque eu preciso de você, em vez disso, que devo fazer com você, quando já jurei aos seus antepassados que nunca mudarei nada para você e seus filhos? É, portanto, declarado em Deuteronômio 29:12, para estabelecer você hoje como seu povo, como jurou aos seus antepassados, a Abraão e a Jacove, também diz em Cantares 7:6,
O rei está ligado pelas tranças. Agora, ninguém está obrigado, exceto por um juramento. Assim é declarado aqui em Bereshit, Números, perdão, 34, quando uma mulher faz um voto ao Senhor, se liga com o vínculo. Portanto, não pode ser quebrado. O que a Torá está mostrando para nós é que se nós fizermos uma ligação com o santo e bendito seja ele, que é um casamento de alma, onde ele é o marido e nós somos a esposa, e que sob juramento da Torá devemos avançar nesse juramento sem poder e sem querer quebrá-lo, porque logo assim que nós o quebramos, nós trazemos sobre nós todas as implicações que está dentro da Torá. Voltamos atrás e logo o ego ele toma conta, e as águas amargas que são tomadas, a água amarga é o desejo de receber para você mesmo. Essa água amarga que retorna para você e te engana e te seduz, e te leva de volta para aquilo que não é Torá, logo você sofrerá novamente a questão de estar neste mundo e passar por todo o processo de sofrimento novamente que você já havia passado numa outra vida. Mas caso a sua alma se eleve e você não precise mais de reencarnação, aí você não volta mais e não passa mais por esses processos de desligamento desse mundo. Vale também citar que não é qualquer um que pode fazer juramento pelo nome do Eterno. São homens como Noa, Moshe, Jeremias, entre tantos outros, têm altura e capacidade de fazer esses juramentos. É lógico que a Torá, muitos sábios discordam sobre fazer juramentos absurdos, como passar toda a vida sem comer ou sem dormir, ou algo que seja simplesmente impossível de se fazer. Mas ela cita que se você quer avançar, e se você tem um bom coração, e se você realmente quer o eterno e o deseja, ou seja, se nós somos uma boa esposa, e nós amamos o nosso marido, que é o eterno, e temos uma ketubá, gastemos nossas vidas entendendo a sua palavra, para que nós não fiquemos à margem da ritualística e daquilo que não muda a alma. Ser feliz é estudar a Torá e caminhar com o Eterno. Tá bom, gente? Essa aula é curta, é breve, foi pequena, mas espero que ela tenha chegado até a alma de vocês e que a gente possa continuar. Tá bom? César, tudo bem?